Oi, galera, eu sou a Fernanda do terceiro ano técnico, e estamos recebendo a Nathalie aqui na Escola Municipal Agrícola. Ela quer saber um pouco mais sobre a situação do nosso pomar, pois ela está fazendo um projeto da faculdade, onde consiste em melhoramento do pomar. Por isso venho contar um pouco do trabalho que os alunos do terceiro técnico elaboraram com a ajuda da professora Edna, no qual meu grupo se inclui. Cada grupo ficou responsável por descrever a situação atual de cada cultura correspondente ao pomar da nossa escola. Fernanda, já que você e seu grupo participaram dessa pesquisa de campo, eu gostaria de saber quais as culturas que tem no pomar aqui da escola. Pode ser? Claro que sim. Bom, as culturas são laranjas, tangerinas, limões, mangas e goiabas, porém a produção delas é relativamente baixa. Mas por quê? É porque muitas pragas e doenças acometeram essas culturas, e assim fica difícil a manutenção delas, pois não existe um técnico específico nesse setor. Ah, entendi, mas você acha que tem solução para isso? Ah, sim, claro, porém temos que começar a agir rápido, a fim de combater essas moléstias que estão atacando o pomar. É por isso que resolvemos estudar a fundo o pomar e então chegar à conclusão do que se pode fazer para controlar essas pragas e doenças. Até agora, o que vocês fizeram para combater essas pragas e doenças? Então, como cada grupo recebeu uma cultura para estudar, dessa forma ficou mais fácil, assim puderam estudar, pesquisar a fundo de forma abrangente cada uma das culturas. Sério? Você fez esse trabalho? Sim, eu e meu grupo pesquisamos a cultura da laranja. E o que vocês concluíram na pesquisa dessa cultura? Pois com acento agudo, quando chegamos e nos deparamos com a situação do laranjal, naquele estado, com pouca produtividade, ficamos desnorteados. Mas, por quê? A situação encontrada em todo o pomar era deprimente. As folhas enrugadas, frutos com deficiências nutricionais, fora a aparência, no qual era completamente visível o ataque de pragas e doenças. Vocês relataram tudo isso? Não só relatamos, como fizemos seminário expositivo, sugerimos algumas recomendações para combater esses males, nos quais foram baseados em pesquisas na internet, em instituições de pesquisas, também auxílio dos professores, onde se comprovaram as eficiências dos métodos que estudamos. Por enquanto, muito obrigada, mas logo precisarei de sua ajuda, para eu que consiga dar andamento aos meus estudos. Até breve.